A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus amores? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor, nosso Deus, esteja presente nesse vídeo, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, esteja sobre você, sobre a tua casa. Vamos orar antes de começar? Quero passar uma palavra, uma reflexão aqui para nós, curtinha, tá bom? Vou ler a palavra com vocês. Pega a Bíblia rapidinho, tá bom? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida, obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia e bondade. Perdoa os meus pecados, livra-me do mal, Senhor. Abençoa a nossa casa, a nossa família, fala conosco através da tua palavra, visita cada irmão, cada irmã, cada pessoa, meu Deus, que vai abrir essa mensagem, esse vídeo, meu Deus, seja tocada em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, que a tua palavra chegue, papai, aonde nós não podemos chegar, que esta mensagem chegue aonde nós, Pai, não podemos chegar e alcançar, Senhor. Abençoa cada vida, ó Pai, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, dá-nos entendimento, tira os tampões dos nossos ouvidos para que possamos ouvir e entender a tua palavra, Pai, que possamos obedecê-la em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, te agradeço, Pai. Dá-nos inteligência, sabedoria, dá-nos um papaizinho querido. Ó Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, dar-nos estratégia para vencer o mal, o dia mal, vencer o inimigo, em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, aliás, vamos abrir a palavra em Efésios 6, tá bom? Tá aqui, por isso que eu tô aqui lendo aqui, ó. Efésios 6, está escrito assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas, as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a força e perseverança e súplica. Até aqui, gente. Glória a Deus. Eu quero falar sobre essa parte, né? Principalmente sobre a espada do Espírito. A nossa luta não é contra a carne, não é aqui neste mundo. A nossa luta é espiritual, é no mundo espiritual. Então, por isso ele fala aqui sobre as armaduras de um soldado. Porque antigamente, e hoje, né, somos armas, né, de fogo, né? Mas antes era a arma do soldado era a espada. E ele tinha toda aquela armadura de defesa. E ele está relatando em Efésios aqui toda a armadura de defesa e a única que é de ataque, que é a espada. Então, gente, eu estava ouvindo uma palavra, né? Eu gosto muito de ouvir a Abapai, tá? Se você não conhece, tem o canal da Abapai. É uma igreja lá em Santa Catarina, em Criciúma, pastora Viviane Martinello, uma bênção, eu amo ela, amo toda a casa lá, gente, é maravilhoso. Deus fala muito comigo através da pastora. E nesse dia, né, o culto das mulheres, uma irmã, uma mulher levita lá, né, que louva ao Senhor, Deus mostrou para ela, deu uma visão, né, da pastora estando segurando a espada. E nisso veio um discernimento muito grande para mim sobre a importância da espada. Naquele momento, o Espírito Santo já falou, né, que a espada é a palavra de Deus. E veio o Efésios, que fala sobre isso, que a espada que a gente tem que segurar nas nossas mãos não é aqui desse mundo, né? Não é a espada desse mundo.
mas sim é a palavra de Deus, que a gente não venha se apartar da palavra de Deus. Amém? Então, Deus me deu um entendimento nesse dia que a gente não tem que ficar carregando para cima e para baixo, não é isso. É você ler a palavra, você saber manusear a espada, a Bíblia, ou seja, é necessário a gente todos os dias, em todo o tempo, estar lendo a palavra, o máximo possível que você pode. Tire um dia, né? Tire o tempo do teu dia para ler. Eu também tenho muita dificuldade, gente. Eu não vou falar para você que eu leio todo dia, mas é a minha meta, é o meu desejo. Nem que seja um versículo, nem que seja uma passagem. A gente precisa ler, precisa pedir para o Espírito Santo dar-nos discernimento para entender, porque a grande arma que a gente tem contra o inimigo é a palavra de Deus, o entendimento dela e a gente saber manusear na nossa vida. Porque sabendo o que está escrito aqui, a gente vai estar o quê? Obedecendo a palavra, praticando ela na nossa vida, porque não adianta nada a gente saber. A gente precisa praticá-la no nosso dia a dia. E o inimigo faz de tudo para a gente se apartar da palavra, faz de tudo para não sobrar tempo para a gente ouvir a palavra, ler a palavra e orar. Porque é duas armas muito perigosas que o inimigo tem medo, é de oração e da leitura da palavra, porque o inimigo sabe que quando você souber e entender o que está escrito na palavra e colocar em prática, ele não pode mais contra você. Por isso que ele tem medo que a gente dobre o joelho e ore, ele tem medo quando a gente pega a palavra de Deus e começa a ler e entender, e colocar em prática na nossa vida, porque isso vai fazer com que ele não tenha mais ilegalidade na nossa vida. Não que a gente não vai ter lutas, não que Deus não possa permitir, como Jó, o inimigo vir fazer algo, como tocou em Jó. Mas o que acontece? É só a permissão de Deus, porque tudo é na permissão de Deus. Mas muitas vezes a gente dá legalidade para o inimigo entrar na nossa vida por falta de conhecimento. Na palavra de Deus fala que por falta de conhecimento nós perecemos. Os filhos do Senhor, perece. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. E nós precisamos começar a orar mais. Eu digo por mim, gente, essa palavra veio para mim primeiro. Então eu preciso sempre estar junto com a palavra, estar lendo, entendendo e colocando em prática, se posicionando todos os dias. Não é fácil, é uma luta diária. O que o inimigo tem trazido para a gente perder o foco? É ficar muito no celular, Instagram, Facebook, Netflix, tudo isso. A gente perde muito tempo do nosso dia. A gente tem o nosso trabalho que a gente não pode deixar de trabalhar. Amém? Todos nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa casa, Nós temos nossos filhos, nós temos o marido, esposa, no caso, você homem, Isso tudo é muito importante, mas é necessário a gente tirar um tempo para Deus, um tempo da leitura da palavra de Deus. Porque através disso nós vamos se fortalecer. Aqui está falando, sobre a gente se revestir com toda a armadura, porque toda a armadura é importante. Mas Deus me revelou naquele dia sobre a importância da espada, a importância da leitura da palavra. Glórias, aleluia, porque não podemos, Pai, não podemos, já estou orando já, não podemos ficar sem a leitura. Porque ela é também alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Glórias, aleluia. A oração, meu Deus, oh glória. A oração, ela também nos cura, traz também a gente mais perto de Deus. Sabe, eu percebo, às vezes, quando eu estou muito ansiosa, eu vou buscar o Senhor. E isso me acalma, isso me traz paz. Então, claro, a gente não pode também só buscar a Deus quando a gente precisa. Em todo tempo a gente necessita. Mas olha a oração, ela mina a ansiedade. Deus traz a paz, traz direcionamento para você, Porque às vezes a gente fica atribulado, fica preocupado com alguma situação do nosso dia. Mas quando a gente ora, a gente coloca os problemas diante de Deus,
né? Deus traz soluções, Deus traz respostas e acalma o nosso coração. E Ele nos faz entender que nós somos dependentes dEle e todo o nosso dia, toda a nossa vida e tudo que está ao nosso redor está no controle dEle. Nada está no nosso controle, nada está nas palmas das nossas mãos. Tudo é dEle, tudo é por Ele. Tudo está nas mãos dele. E ele faz entender isso, que ele é o nosso Pai, que ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Oh, glórias, aleluia. Deus já está botando outras coisas aqui na minha boca, porque Deus sabe do teu coração, Deus sabe porque você abriu esse vídeo, e Deus sabe por quê. Aleluia, da aflição da tua alma. Deus sabe o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Mas Ele quer que você fale em oração. Então, uma das coisas mais importantes também é a oração. Às vezes a gente não tem resposta do Espírito Santo, né? Audível, ou falando, ou tocando em nosso coração. Mas aí a gente abre o que é a palavra de Deus. Aonde também tem resposta de Deus. Porque a palavra é a boca de Deus. Amém? Não precisa uma profetisa, um profeta vir na tua casa, né? Falar com você. A palavra de Deus é boca de Deus na tua vida. Você também precisa entender que você não é dependente de profeta nenhum. Você, com as suas orações e com a leitura da palavra, você buscando a Deus, orando, clamando e lendo a palavra, você também encontrará a resposta. Deus também falará com você em particular. Aleluia! Não é necessário vir ninguém falar com você. Aleluia, glórias, aleluia. Então saiba que você é só dependente de Deus, que você é dependente do Pai, que você não precisa, né? Ficar dependente de homem, porque o homem é falho, gente. Quantas vezes a gente falha, peca por dia, mas Deus é perfeito. E a misericórdia dele é grande, e a bondade dele é grande, e o amor dele por nós é mais ainda. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E essa é a palavra que eu tenho hoje, gente. Leia Efésios na sua casa, reflita sobre isso, leia mais a palavra de Deus, pega a Bíblia para ler, não deixa para ler só na igreja. Não deixa para ler só na igreja. Eu também tenho que me esforçar, porque essa palavra veio primeiro para mim. Amém? Então é necessário a gente se posicionar. Não deixar para depois. Às vezes a gente vai deixando para depois, quando chega, já é meia-noite. Você já está cansado, exausto e quer dormir. Não tem forças para orar, não tem forças para pegar na palavra de Deus, na Bíblia. Você só quer dormir. E muitas vezes a gente fica muito no quê? Na internet, vendo coisas banais. Eu sou uma delas. Eu fico vendo, sim, algumas coisas, né, que dá risada, se distrai. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o inimigo, ele quer nos distrair, perder o nosso foco, fazer a gente perder o nosso foco. Porque ele sabe que no dia que a gente se posicionar, sempre estar na presença de Deus, nós vamos ser uma arma, né? Deus vai usar a gente como uma arma, um instrumento nas mãos dele. Para vencermos o mal, para vencermos o inimigo, para também Deus usar a gente para outras vidas. Não é verdade? Então, pessoal, era essa palavra, gente. Que o inimigo não tem força, ele não consegue vencer aquele que ora, aquele que jejua, aquele que está na presença de Deus e que lê a palavra. Aleluia? Que coloca a palavra em prática no seu dia. Porque o diabo, ele sabe a palavra, só que ele não obedece. Então, que a gente não venha fazer isso porque não adianta nada, tá bom? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, já é 14 minutos de vídeo. Eu quero melhorar o vídeo, tá, gente? Essa câmera aqui é da frente. Eu não gosto com a câmera de trás, eu tenho que me ver, né? Porque eu não consigo ver vocês. Oh, Jesus, mas amém. Eu preciso comprar eu não sei o nome do negócio que coloca o celular e colocar na câmera da frente, porque a câmera da frente tem uma resolução muito boa. Assim vai melhorar os vídeos, amém? Cada vez mais a gente vai estar melhorando aqui, né? Para você, né? Para mim, amém? Para que fique melhor, né? Que
Para Deus a gente tem que fazer o melhor, né? Não podemos fazer qualquer coisa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe o nosso dia. Amém? Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo, dá like, por quê? Para alcançar mais vidas, mais pessoas, para chegar em pessoas que precisam escutar essa mensagem, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.